Retornemos. Agora, capítulo 16 de Lucas, versículo 26. Nós estamos ainda na parábola do mal rico, né? Que é do Lázaro. A gente vai continuar com ela. Dona Maria Ângela, pode fazer oração para a gente? Sim. Obrigado. Mestre Jesus, extremamente agradecidos somos por nos permitir esses instantes de aprendizado mais profundo, que nos trazem ao coração conhecimentos que às vezes até passavam despercebidos pela nossa visão. E hoje, inspirados por esses estudos, pelas tuas lições, pelo teu evangelho, reconhecemos que estávamos errados, que éramos ignorantes, mas agora, diante destes estudos, somos obrigados a encarar de uma forma diferente. Sim, erramos, estávamos errados, mas agora temos conhecimento. E o conhecimento gera responsabilidade. E assim, extremamente agradecidos pela primeira parte, voltamos e pedimos, Jesus, permita-nos continuarmos esses estudos e que a tua luz cada vez mais ilumine os nossos caminhos, as nossas consciências, para que consigamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos. Que possamos fazer de tudo isso parte da nossa personalidade. Porque é o que nós levaremos desta encarnação, desta viagem que estamos realizando. Nada mais do que o que aprendemos dos amores que levamos do nosso conhecimento, o que tudo mais passa. E assim, com a tua permissão, Mestre Jesus, vamos iniciar a segunda parte desses estudos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado. É interessante que os estudos, eles se completam, né? Os espíritos preparam e eles se completam. Aqui a gente está continuando com a parábola do mal rico, aquela em que Lázaro morava do lado da casa de um rico, que se vestia esplendidamente e comia as migalhas. E aí eles morreram, foram levados ao outro mundo, né? E ali a gente vê que o rico pede ao pai Abraão que Lázaro possa vir e ajudá-lo a molhar, inclusive, na água a ponta do dedo para refrescar a língua do rico. E ele ainda pede para que Lázaro desça e leve mensagem para os irmãos que ficaram lá, né? E nós explicamos a questão do arrependimento. Aí disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Nós comentamos isso, que as pessoas que vêm em situações penosas, ou é por expiação muito grave, ou porque elas conseguem suportar sem amaldiçoar Deus. Então, Lázaro parecia estar nessa condição de ser um espírito evoluído, em que ele veio sofrendo as dificuldades imensas disso, do que ele passou, suportando isso.
E mesmo o rico parecendo arrependido, ele ainda mostra preconceito, porque ele fala, pede para Lázaro vir e ir, ou seja, dá trabalho para o pobre, né? Assim, vamos dizer assim. E aí, Abraão continua respondendo, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, passar de espírito superior para inferior, isso não acontece. Não ocorre involução na vida, não se involui. Né? O que é conquistado, mas débitos, sim. É possível que a gente tenha débitos. E esses débitos podem ser aumentados por nossa irresponsabilidade, mas nós não perdemos o que nós adquirimos. Isso não acontece. Mas e essa de não pode passar daí para cá? Ou seja, quem está aí no inferno, no sofrimento, não pode passar para cá. Interpretado diretamente significa dizer que é sofrimento eterno e acabou, não tem mais o que fazer. O Allan Kardec escreve um livro inteiro sobre essa questão do céu e inferno, chamado O Céu e o Inferno, em que ele coloca essas questões que não haveria justiça divina se houvesse a danação eterna ou a felicidade eterna, até porque é impossível nós sabermos como é que seria isso em termos de valorização da nossa virtude. Então, será que o indivíduo que faz assim 50% mais um de virtude, e aí depois ele fala, ele vai para o céu com 51% de virtude, aquele que fez 90% de sacrifício vai para o mesmo lugar? E o pior de tudo, os dois vão ter que ouvir a mesma música dos mesmos anjos pela eternidade? Por mais bonitinho que seja aqueles anjinhos gordinhos lá, vai ser difícil. Imagina, vocês vão fazer o pedido, a saideira, não vai ter jeito, é eternidade, não tem saideira. A música para o final aí, ó, acabando aqui, não tem o que fazer. É uma situação complicada. Mas o que nós interpretamos? A distância, ela só vai acontecer depois do arrependimento. Aí vamos pegar o livro do André Luiz, O Nosso Lar, da história dele. É muito importante que a gente entenda isso, da história lá do André Luiz. O que a história nos fala? André Luiz ficou 8 anos no umbral, como conta o livro. Um médico que trabalhou, ajudou as pessoas. Nós fomos atrás da biografia dele de encarnado. Nós vimos que ele deu receita grátis, tudo. Mas o que aconteceu ali? O que aconteceu com ele nesses 8 anos? Por que imediatamente ele não se arrependeu? 8 anos sofrendo, correndo dos monstros que o perseguiam, quem lembra da história, e aí vocês podem me ajudar a lembrar dos detalhes, apertando o barro para poder se tirar água, por sentir sede absurda, e comendo as ervas desses pântanos, né, para poder se alimentar, por causa não suportava a fome. 8 anos, mas ele perdeu a noção de tempo, ele falou que parecia uma eternidade. Por que 8 anos? Então, enquanto André Luiz estava cego, enquanto ele não se arrependeu, era impossível ele passar para o nosso lado. Quando que ele passou para o outro lado? Quando ele passou para os espíritos conscientes? No momento que ele se arrependeu e fez a prece. E aí nós vimos que o rico não tinha se arrependido. Não obstante a preocupação com a família dele, ele não tinha se arrependido. Então, o arrependimento é fundamental. O arrependimento de quê? É quando nós nos ligamos a Deus e entendemos que a nossa concepção de vida está equivocada. Isso é o arrependimento. Então, nós temos que nos arrepender sempre. Toda vez que nós fazemos alguma coisa e percebemos que erramos, é preciso arrepender. Feito o arrependimento, aí começa o processo. O que foi feito com o André Luiz? Ele foi tratado e agora vamos fazer um planejamento de trabalho para você, para que você inicie a sua redenção. É assim que nós vivemos, buscando a redenção. Mas redenção de quê? Tem algum espírito que não teve que passar por isso? Segundo os espíritos superiores, no próprio livro
o Livro dos Espíritos, sim, alguns espíritos passaram por essas situações mais rápido. Mas é impossível não ter errado, nem que seja por ignorância. Porque nós aprendemos através das experiências. Aqueles que procuraram seguir o caminho do Cristo, o caminho de Deus mais rápido, mas não tinha Cristo. E aqueles que foram antes do Cristo? Está escrito na consciência. Todo filho de Deus traz consigo a consciência. Então, o que é uma crise? Uma crise existencial. A crise, ela é um momento que está te chamando, te avisando intimamente que não está bom o jeito que você está vivendo. Se tivesse bom, você não teria crise. A crise te avisa que existe sentimento de culpa dentro de você. Então é preciso não buscar a culpa, mas buscar fazer o melhor para que a gente, trabalhando pelo bem, a gente vá se redimindo. O amor cobre uma multidão de pecados. Quem falou foi o apóstolo Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Implica em quê? Amar ao próximo, amar a Deus. Nós começamos a ficar quites com a lei. Não podemos falar pelos outros, mas sabemos das nossas dificuldades imensas. Nós sabemos das situações que nós já passamos. E sabemos que precisamos nos arrepender. Hoje, nas nossas meditações sobre a vida e a moral, eu estava pensando, eu queria compartilhar com vocês isso em relação a algumas coisas. Quem é mais espiritualizado? O pai ou a mãe que se preocupa com a lição dos filhos e fala para ele tirar nota que vai ser bom para o futuro dele? Ou aquele que deixa o filho fazer o que quer para, entre aspas, ter mais paz dentro de casa? O Manuel respondeu aqui já, mas eu quero a resposta daqueles que não falam nada do outro lado, para saber se eles não estão dormindo. Dos que se preocupam. É. E esses que se preocupam, a vida é mais tranquila ou mais tumultuada dentro de casa, cobrando dos filhos esse comportamento? Depende, mas com certeza mais tumultuada, né, Thales? Logo, tem como a gente crescer espiritualmente esperando só paz nos comportamentos? De jeito nenhum. É uma ilusão a gente achar que a gente vai ter harmonia sem nos preocuparmos com a felicidade dos outros. Aquele casal que quer conversar e fala, olha, meu amor, meu bem, vamos tentar, vamos trabalhar, meus filhos, vamos trabalhar, vamos ser melhor, vamos pensar em Deus, vamos fazer o evangelho aqui em casa. Tem ou não tem tumulto, principalmente se estiver aborrecente dentro de casa ou criança. Fácil, né? Então, como é que eu vou crescer sem crise? Outra coisa que me fez pensar bastante, os espíritos que trouxeram, obviamente, imagina que a gente tem que trabalhar para sobreviver, não é? Para nos sustentar. Esse trabalho de sustentação requer o mínimo de sobrevivência, não é? Se eu preciso trabalhar para sobreviver, eu posso trabalhar numa empresa e na empresa tem umas pessoas chatas. Eu não gosto de falar mal da empresa, eu não gosto de falar mal do patrão. Você acha que essa pessoa é engajada no emprego dela? O que vocês acham? Me ajuda aí, deixa só o Wilson falar, não. Eu adoro o Wilson falando, porque pelo menos eu não me sinto sozinho. Obrigado, Wilson. É você, Manuel, aqui, viu? Porque nem a esposa aqui do lado tá... Tá bom, eu gosto de falar. Isso. Você não acha que é uma pessoa mais engajada, que ela não está preocupada só com o salário, mas está preocupada com algo melhor dentro da empresa? Uai, sim, é tanto a empresa quanto a família. Quem fala mais quer sempre o melhor, eu acho, né? Depende do que Também penso assim. Agora, você sabe por que me levou a pensar isso? 63% da nova geração está levando as empresas a se preocuparem muito, principalmente o RH,
porque elas não estão engajadas no emprego, elas querem trabalhar o mínimo para receber o salário delas e não ter compromisso com nada, inclusive nem fazer um trabalho muito sério. O Globo saiu hoje, a Ué, reportagem. ué, Thales, mas aí foi aquilo que você disse, que é a geração dos altos e baixos, né? Nos encontramos na geração dos baixos, né? Da geração do mimimi. E temos que passar por ela, não é isso? É, mas aí que eu estou chamando a atenção. Quem é mais espiritualizado? Aquele que briga, que defende o trabalho, que se empenha, que chega em casa até estressado, chateado, porque gostaria de ter feito melhor, ou aquele que tem de buscar a paz, ou seja, a tranquilidade e fazer o trabalho jogando para os outros, ao invés de assumir sua própria responsabilidade? Primeiro caso. Oh, isso é interessante. Então, essa pessoa aqui na Terra está sofrendo mais ou menos, Mas, mas ela está se sacrificando, entende? Ela não está fugindo da responsabilidade. Entendeu agora aquela frase da rainha de França? Buscai os espinheiros, não busca o caminho mais fácil. Então é mais fácil para o pai ou para a mãe deixar com que os professores cuidem da educação das crianças do que eles cuidarem para poder ter paz em casa. é esse que é o problema. Isso é um dos exemplos. O outro exemplo é eu não me engajar naquilo que eu estou fazendo. Apenas querer receber o meu salário, despreocupado das outras coisas envolvidas. Outro raciocínio interessante que nos foi trazido foi assim. Existe o termo mãe, ele é muito significativo na sociedade, não é? Mãe, é bem significativo. Mas vocês já perceberam que algumas mães são apenas genitoras? Elas não são mães no sentido profundo da palavra, assim como pais? O raciocínio veio assim. Se eu sou uma mãe e tive uma criança, e eu dou essa criança para outro cuidar, eu estou sendo mãe ou eu só fui a geradora da criança? Aí complicou. Tá vendo a questão? Então, pode dizer que essa pessoa foi mãe? Mãe não poderia ser quem cria e queria o bem da criança? Esse é o significado profundo de ser mãe. Então, vamos aprofundar mais um pouco. Uma pessoa, então, que deixa a criança dentro de casa, mas só dá para ela o sustento material, sem se preocupar com a educação dela e com a criança, também é mãe? É mais do que a outra, com certeza. Mas nós podemos dizer que ela é mãe? Também, dentro desse sentido mais profundo? Pode ser pai também, então eu só estou usando aqui como referência. O Emanuel falou assim, o orfanato também poderia fazer isso. Olha que interessante. Então, a mãe preocupada, a mãe que está lutando pelo bem do filho, a mãe que está trabalhando pela organização espiritual, principalmente, ela está fazendo o trabalho de mãe. Ela está trabalhando espiritualmente. Mas não basta. Não basta criar, colocar e dar sustento. Isso é o que a sociedade pede, no mínimo. Não é? O que nós estamos falando é a parte espiritual envolvida. Se a gente considerar isso, nós somos convidados aqui na sociedade a ter títulos. Mas é o que nós fazemos dos títulos que vai determinar a nossa parte espiritual. Então, a palavra mãe tem um significado muito importante para todo mundo. Mas nem todas as mães agem como mãe. Nem todos os pais agem como pais. Nem todos os professores agem como verdadeiros professores. Nem todos os médicos agem como médicos. Nem todos os engenheiros agem como engenheiros. Há aqueles que buscam somente a parte material. Esse tipo de pessoa tem condições da gente falar de espiritualidade para eles, sendo que a vida deles é uma busca constante das coisas materiais? Não seria jogar pérolas aos porcos? Boa. Interessante. Daqueles, então, que se esforçam para melhorar e se dedicam, esses que sofrem são os mais próximos do reino de Deus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Compreende a profundidade disso? Infelizes de vós que rides, porque chorareis, mas cedo ou mais tarde vai ter que cumprir os papéis difíceis. Então, os papéis espirituais, eles são muito profundos, porque ele pode ter o mesmo nome aqui na Terra, mas a maneira como Deus vai ver é diferente. Entendeu agora o abismo que há entre nós e vós? Primeiro, o indivíduo precisa buscar a espiritualidade, buscar Deus. Depois que ele se transformar e se arrepender de não ter feito certo, aí sim ele pode ir até o plano espiritual superior. De outra forma, o abismo é imenso. O abismo é o abismo da busca de uma razão espiritual para a vida. Quando há a ausência dessa busca, a distância da espiritualidade é grande. E os bons espíritos não têm nem como ajudar direito falando com essas pessoas. Então, nós precisamos aprender a analisar tudo que nos envolve. Né? O próprio Kardec fala da diferença entre os espíritas, os verdadeiros espíritas e os que não são verdadeiros espíritas, assim como verdadeiros cristãos. Tem aquelas pessoas que só gostam de ser espírita para poder ficar sabendo da novidade. Ah, eu quero saber da novidade do plano espiritual. E já pergunta para o médium, que é fofoca. Né? Quais as novidades do plano espiritual? Não tem novidade, não. Jesus já trouxe tudo. Nós não precisamos saber nada do plano espiritual para viver aqui. Só com as coisas que Jesus trouxe é suficiente para a gente superar as nossas dificuldades. Basta nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente poder crescer em termos espirituais. Somente Jesus é suficiente. Somente Ele nos dá as condições de crescimento espiritual. Aí, então, eu chamo a atenção para as responsabilidades que nós temos para o mundo. Para tratar essas pessoas que a gente citou, não com desdém, mas com carinho, tentando mostrar um caminho, falar de Jesus, falar do bem sempre que nós pudermos. Porque são os nossos irmãos que ainda não encontraram o direcionamento. Eu perguntei mais tarde no estudo da manhã, aqueles que realmente entenderam a necessidade do crescimento espiritual, é fácil romper com o comodismo, é fácil romper com os reflexos condicionados do passado? Não. Quanto mais a gente olha para dentro de nós, mais a gente vê essa dificuldade. Então, levar Jesus a esses corações, mas não ter a pretensão de que eles vão entender como nós. Aí eu chamei a atenção para uma coisa, eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui. Teríamos condições de ter esse tipo de análise em outro local que não fosse um estudo espírita? Não. Os espíritas são a maioria do Brasil? Não. Do mundo? Também não. Vocês entendem que receber... Eu acho, Thales, que tem muita gente que acredita, mas não assume, entendeu? Lê, mas não comenta. Eu acho que tem isso. Agora, por exemplo, quando eu peço muito a Jesus que ilumine o mundo, sabe, que acalme os sentimentos do coração da gente, é nesse sentido, porque a energia que está vindo da internet para as crianças são horrorosas. E como é que você tira? Se eles estudam online, faz prova online, eu nunca vi isso na minha vida, não, mas agora faz, né? Não estamos vivendo nenhuma pandemia, não, mas fazer prova online é muito fácil, né? Você faz com o cara com o livro aberto e copia ali, acabou, acabou. Então, a influência da internet nas crianças, eu vejo aqui em casa com os netos, é uma coisa horrorosa. A Valentina, no dia que ela está aqui em casa, ela tem 6 anos. Ela vai fazer 6 ainda. E se você ver as coisas que a menina fala, o comentário dela, eu tenho que ficar, o período que ela está aqui em casa, eu fico sentada do lado dela, para vigiar o que ela está vendo. Toda hora eu falo, Valentina, isso daí é próprio para a sua idade? Ela fala, tá bom. Aí vai com o dedinho e sobe, entendeu?
Então, eu acho isso uma coisa que não dá, não está ajudando nenhum pai, nenhuma mãe a educar, não. Está muito complicado. Eu tinha que falar isso, porque eu estou vivenciando isso aqui em casa. Não é fácil. Claro, e a gente vai apoiar a senhora a falar de Jesus para ela, a ficar de olho mesmo, porque todo irmão nosso que a gente puder ajudar para fugir das coisas de cunho estritamente material, que não tem significado espiritual, é importante. E voltamos nesse ponto. Não cabe a nós, que entendemos isso, estamos fazendo um estudo de análise profunda. Vamos falar outra coisa. Eu estou falando isso para a gente agradecer, em continuação da prece da Dona Maria Ângela, aos bons espíritos que propiciam esse tipo de análise profunda da nossa realidade. Mas vamos pegar as ilusões que tem dentro dos centros espíritas. Nos centros espíritas, evita-se uma análise profunda do comportamento humano. E aí se fala em amor e caridade, e a pessoa vai lá e ela acredita que ela é boa porque ela está ouvindo aquilo, porque ela recebe as boas vibrações. Mas aí tem algo que o próprio espírita fala, né, que é interessante. A pessoa é um doce no centro espírita, né? Ela dentro de casa é um cavalo. Aí chega para o filho e fala assim: nossa, seu pai é um gentleman, é uma pessoa bondosa, o filho é? Aí a pessoa confunde as coisas, ela não faz análise de si mesma. Se nós estamos tendo condições de fazer a nossa autoanálise, graças aos bons espíritos, de fazer uma análise profunda da nossa realidade, vocês entendem a responsabilidade que nós temos de passar isso, pelo menos para a nossa família? Pelo menos para aqueles que estão ao nosso lado, sem obrigar a nada. Nós não temos que ficar forçando a nossa opinião, não, isso não. O próprio Kardec fala para não fazer isso, a doutrina espírita fala em vários momentos, não interessa qual que é o culto da pessoa, devemos respeitar todos, sem exceção. Mas o que eu falo é, a gente não pode, numa conversa, colocar a palavra de Jesus? A gente não pode, numa conversa, colocar a palavra Deus? Nós não podemos, numa conversa, quando somos chamados a participar dela, direcionar a conversa para o bem? Para falar de coisas boas? Para falar sobre a humanidade? O quanto que nós somos levados pelas críticas rigorosas e maldosas, os processos políticos, religiosos, até de futebol, onde tem briga. Nós somos levados e conduzidos a fazer isso. Por quê? Porque é de interesse dos obsessores que as nossas vibrações fiquem num nível mais baixo. A Terra é um mar de vibrações dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles acabam afetando toda a psicosfera do planeta. Então, veja a importância do Evangelho no Lar, em que nós conseguimos colocar pontos luminosos nas trevas que envolve a psicosfera do planeta. Eu estou falando em termos de cor mesmo. Imagina a importância, então, de numa conversa onde ela poderia tender para a maledicência, para as críticas contumazes, nós colocarmos a palavra Jesus. Falar de Jesus, a palavra, traz imagem. A imagem do Cristo afugenta os obsessores empedernidos e faz com que outros que estão se arrependendo se ajoelhem. Tamanha a vibração de amor que se coloca numa conversa quando se fala de Jesus. Nós podemos fazer isso aos poucos, a começar sempre dentro da gente, para que a gente possa falar, tendo dentro de nós a certeza de que nós estamos fazendo da nossa parte, não pela perfeição que nós não temos,
mas pela vontade dirigida para o bem que nós queremos. E aí, nós teremos condições de direcionar essas conversas para o bem em nome de Jesus, sendo ali um instrumento fiel da vontade do Pai Celestial. Sim, senhora. Pode falar, dona. Aí também eu gostaria de dizer uma coisinha. Na minha época, não se falava assim em Jesus, em discussões, em reuniões familiares, ou mesmo em casa. Não sei, parece que as pessoas tinham vergonha. Nossa, fulano só fala em Jesus, só fala em Deus, ele é chato. Só que a minha geração, por exemplo, frequentava a Igreja Católica, ou frequentava o Centro Espírita, que era o que eu conhecia, era o meu universo. Mas não tinha isso dentro de si. Ia, por exemplo, na Igreja Católica, inclusive eu ia, porque na saída da missa das 10, a missa dos jovens, todos se reuniam ali para resolver o que ia fazer à tarde. Hoje já não. Hoje eu percebo que, por exemplo, a minha filha, a Paula, por exemplo, ela apoia muito Jesus nas conversas, nas discussões. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, eu não sei, eu acho que eu não fiz tanto isso. Posso ter feito um pouco, mas eu deveria ter feito muito mais. Então, eu acho que se cada um de nós se propuser a pôr isso dentro de casa, vai ficar mais fácil para as gerações que vêm, porque nas escolas não se pode mais falar em Jesus, não pode ler a Bíblia, nada disso. Mas se dentro de casa a gente tiver a habilidade de fazer dessa forma, de cultivar dessa forma esses espíritos, para eles vai ser mais fácil, porque já vai levando dentro deles essa palavra. E como você falou, a palavra gera uma imagem, né? Vai assim, fixando, não só na mente, mas no coração das pessoas, isso, essa religiosidade. E que não é religiosidade no centro, ou na igreja, ou na igreja evangélica, mas de ter noção de Deus dentro de si. Que nós somos todos filhos de Deus, mas nós demoramos a aprender isso. Eu falo por mim, demorei muito a aprender que eu era filha de Deus. Obrigada por me ouvir. Na verdade, a senhora vai ter mais que falar daqui a pouco, então, a senhora, por favor, não se prenda para segurar o processo de psicofonia, tá? Então, veja bem. Tudo certo. Veja bem essa questão que a dona Maria Ângela nos trouxe. Se a gente começa a trazer Jesus sempre para os nossos comentários, os nossos pensamentos se enchem de Jesus e se enchem daquilo que Jesus ensinou. Não trazer Jesus no sentido de usá-lo em favor de qualquer barganha social, no sentido de ser aceito, porque a religiosidade hoje é mais aceita, mas no sentido de trazer paz mesmo, de trazer à conversa essas discussões. Vocês já perceberam que as pessoas que fazem o mal, elas não gostam que se comente o mal que elas fazem? Elas querem passar despercebidas? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver isso. Elas não gostam, elas ficam nervosas. Você fala assim, mas você fez tal coisa assim? Não, ela arruma uma desculpa. Ela não quer que fale, ela entra em desespero. Ela não quer olhar. E, se possível, ela quer encontrar pessoas que fazem a mesma coisa que ela. Para quê? Para poder ter mais gente para se assemelhar. Lembra da pergunta do Livro dos Espíritos? Eles procuram aqueles que se assemelham pelo sentimento de culpa que eles têm. Então, essa é uma situação muito importante de nós termos em mente, que nós podemos gerar numa conversação as imagens de Jesus. Nós podemos falar de Deus, nós podemos, inclusive, na hora de ir embora, falar assim, ó, Deus, vai com Deus, Deus acompanha. Nem sempre funciona como a gente quer, né? Porque uma vez eu falei, vai com Deus, uma aluna falou assim, que isso, professor? Eu falei,
Isso que você não quer ir com Deus? Não, não foi irônico? Não, foi, vai com Deus. Eu falei, eu entendi como você falar assim, vai pela sombra. Eu falei, não, minha filha, vai com Deus, nosso Pai. Entende? Vai com Deus. Coloca Deus na vida daquela pessoa. Por isso que nós falamos que nós mandamos as nossas mensagenzinhas, para lembrar de Deus, do Cristo. Não é possível que a gente não possa andar com uma Bibliazinha, ou com um pequeno livro como a Agenda Cristã, ou com um pequeno evangelho segundo o Espiritismo na nossa bolsa, na nossa carteira, no nosso bolso, e ali abrir nos momentos de dificuldade, né? A Maria aqui estava com os problemas assim de ansiedade, tristeza, no trabalho dela. Aí eu falei assim, vai ler o evangelho, né? Vai para o banheiro ler o evangelho. Se for fazer xixi, já leva. Abre lá e lê. Vai fazer xixi várias vezes ao dia, ela leva Jesus lá. E faça oração que abra o evangelho nesses locais onde tem doença, que abra o evangelho nesses locais onde falta Jesus e ele é tão necessário, principalmente em relação ao sofrimento das pessoas. Pensa bem em relação a essas coisas. Se nós não podemos fazer um pouquinho da nossa parte, a começar a fazer por nós mesmos, repensar as nossas ações. É tão bom trabalhar com Cristo, a gente nunca vai estar sozinho, nunca. Os amigos espirituais vão estar conosco. Nós vamos começar a entender e a compreender aquilo que os bons querem de nós. Fique à vontade, dona Maria Zé. Rapaz, Thales, eu falo assim, que a gente tem que ter berço. E graças a Deus eu tive berço. Porque meus pais, além de tudo, eles eram católico, apostólico, romano, batendo no peito. Mas quando eu entrei, que eu me vi espírita, eles não falaram nada, só me acolheram, entendeu? Quer dizer que isso daí vai da pessoa, da família, não é? Porque em casa, por exemplo, meus filhos, minha neta, meus netos agora, netas todos quase são espíritas, né? Luísa, Lena, enfim. Então eu falo, Thales, que a gente às vezes não adianta você falar, você vai ser isso, vai ser aquilo, nada. Deixa ver, dá o exemplo dentro de casa. Dá o exemplo, eu faço o evangelho toda quarta-feira. Aí todo mundo já fala, mãe, eu quero água benta, eu quero isso, quero aquilo, mãe, não sei o que, vó, não sei o que, entendeu? Então eu falo, Deus em nós, nada contra nós. Que somos protegidos pela luz branca do manto de Cristo, que nada de mal pode nos penetrar. E assim eu faço todo dia, toda hora, todo momento. Porque Ele está nos protegendo, nos guardando a toda hora. Se você não tiver Deus no coração, meu filho, você não fazia os 85 anos que eu fiz, não, que foi a coisa mais linda do mundo, sabe? E eu agradeço a Deus por Ele me dar saúde e a família que eu tenho, meus amigos. E você está incluído nisso, sabe? Vocês sabem muito bem disso. Só queria agradecer a senhora pelas palavras e a importância, o quanto que a família, de fato, é importante. A senhora iniciou um clã de espíritas, né? A senhora ter se tornado espírita fez com que as netas, as filhas, fossem para o centro espírita e estivessem trabalhando no centro espírita. E essa é uma benção. E a gente começa com a palavra, a gente começa fazendo o trabalho dentro de nós, com o exemplo de ir ao centro, né? Mas não importa, mesmo que fosse evangélico, por exemplo, levar Jesus, e a senhora usou bem isso, né? Levar Jesus para as pessoas, Deus é muito importante, e a família é o centro fundamental de tudo isso. É na família que nós vamos conseguir trazer Cristo para os corações das pessoas. Imagina que nós tenhamos assim algo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho, vocês vão me ajudar. Alguém aqui ainda não sofreu por amor? Pode falar, sem vergonha, Amanda. Oi.
Olha, por amor, assim, bem complexo. Já sofri por crush, se contar. Então tá ótimo. Então já entrou dentro da estatística. Então alguém aí nunca sofreu por um crush ou por algum sentimento associado a algumas pessoas? Então tá bom. Quando mexe com sentimento é doloroso? Posso considerar que todos estão falando sim? Quem for falar não, responda, por favor. Quem numa situação dessa não pediu ajuda a Deus? É possível que alguém fez pacto com o diabo. Por amor. Então posso considerar que todos oraram? Agora, você imagina se você tira a religiosidade de um jovem ou de uma jovem que no momento que ela vai passar por um caso, estou contando um caso, desse, de sofrimento íntimo, que ninguém pode ajudar, que não seja ela mesma, você tira Deus dela. Ou melhor, você não deixa ou não dá oportunidade dela se aproximar de Deus. Isso eu estou falando de algo simples, que é amor jovem. Agora imagina as outras decepções, o orgulho ferido, imagina um bullying, imagina uma decepção muito forte em termos sentimentais. E a pessoa não teve oportunidade de ouvir falar ou não aprendeu a orar. Não se fala que quando o avião está caindo é que se descobre que não existe nenhum ateu na Terra? Então vejamos a importância. Falou verdade, hein? Oi? Falou verdade. Nessas situações é que nós devemos compreender a necessidade da nossa vida em termos espirituais. Porque enquanto está tudo bem, a gente não liga muito para Deus, né? A gente não dá muita atenção aos estudos evangélicos. Mas nos momentos de sofrimento, a gente busca o quê? Aquele sofrimento que nem a pessoa que está do seu lado, que te ama, que você sabe que ama, ela pode te ajudar. É íntimo, é entre você e Deus. Ninguém pode evoluir por nós. Nós evoluímos por nós mesmos, compreende? Nós temos 10 minutinhos, não precisa ser 10 minutinhos, pode ser menos. Mas, ao longo de um tempo para cá, a dona Maria Ângela tem pensado, tem meditado muito sobre o crescimento espiritual, tem refletido sobre a própria vida dela. E ela podia passar para nós essa experiência em relação a isso que nós estamos estudando. Tudo que nós estamos falando foi apenas assim, apenas isso. O abismo que há entre a espiritualidade e a ausência de espiritualidade, que foi a base desse versículo. Ou seja, há um grande abismo entre os apegos materiais e a busca das satisfações materiais em relação à busca do bem, que é o significado desse parágrafo. Não existe pena eterna. Não existe felicidade eterna numa só vida. O que existe é crescimento espiritual. A senhora pode fazer isso? Não sei se eu tenho essa bagagem toda, mas eu vou tentar. Por favor. Quando eu era jovem, eu frequentava muito as sessões que a minha tia fazia na casa dela. Começou como um evangelho no lar e foram chegando irmãos, sobrinhos, as cunhadas, e se transformou num centro, né? Aí eu comecei a levar mais a sério o espiritismo. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, no hospital me disseram: olha, nós estamos desconfiados que sejam gêmeos. Aquilo foi um baque. Eu tinha acabado de casar, eu casei grávida de 3 meses. Imagina, naquela época, foi uma bomba. E eu fui no centro da minha tia, aliás, eu não tinha nem casado ainda.
fui conversar com ela. Aí eu falei para ela, estão querendo fazer uma radiografia, mas não estão querendo fazer agora. E eu estou preocupada que podem ser gêmeos. Ela ficou quietinha por um instante, depois ela falou assim: Maria Conga está dizendo, minha filha. Maria Conga era um dos guias que ela recebia. Para a filha ficar tranquila, que o que vem vindo aí é uma só Maria. E realmente, a minha primeira gestação foi uma menina. Aí eu me apeguei mais ainda à religiosidade. Aí foi que a religiosidade se concretizou em mim. Depois disso vieram as dificuldades da vida, os transtornos, as preocupações, e eu fui cada vez mais chegando ao centro. Só que eu devo uma coisa, assim, intimamente, devo demais a você, Thales, porque eu tinha religiosidade, mas espiritualidade eu ainda não tinha. Eu não sei se vocês me entendem, mas eu ia ao centro, eu sabia da mediunidade, eu dava passe, mas eu não sentia dentro de mim essa coisa que eu sinto hoje de responsabilidade. Não conseguia compreender muito mais do atendimento. Eu não sei me explicar bem, é difícil para mim. Aí que eu comecei realmente a perceber isso, mas meus filhos já estavam bem, mas já eram todos adultos. Então, eu sinto que eu falhei um pouco em direcionar mais meus filhos. Mas eu ainda digo que eu acho que na minha época ainda foi mais fácil criar os filhos do que eu vejo hoje. Porque por mais que nós nos lares nos dediquemos a conduzir pelo caminho da religião, da fé, do culto a Deus, a Jesus, uma criança mais forte, a escola, os amigos, parece que atrapalham muito. Então, eu acho muito difícil hoje os pais terem essa condição. Minha filha daqui, como a de São Paulo, até tiveram muita sorte, porque os amigos, as amizades das suas filhas, que são todas netas, são gente boa. Aconteceram algumas, mas elas conseguiram, as minhas netas conseguiram trabalhar isso. Chegaram tristes porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e as filhas têm condição. Se eu tivesse conseguido ser mais espírito, pensar mais com o coração, aplicar mais o evangelho na minha vida, talvez elas pudessem ter ajudado ainda mais os filhos. Mas, graças a Deus, eu vejo, por exemplo, a Ana Paula muito bem engajada dentro do espiritismo. Ela não está frequentando o centro, mas ela tem dentro dela uma chama bem forte de religiosidade, de... Você sabe, Thales, como é a Ana Paula. A Carolina, ela pode estar mais afastada do centro, mas ela se obriga a acompanhar o companheiro que é católico, reza, ela sente as vibrações dentro da igreja, porque ela é médium. Então, atualmente, eu atribuo a você um aprendizado muito especial que modificou a minha visão quanto à religiosidade. Eu não sei se eu estou falando demais, mas eu acho que depois que eu te conheci, isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas muito grande mesmo, porque com você, Jesus fica mais perto.
eu sinto ele mais perto de mim. E até Deus, que para mim era muito distante, eu sinto que eu sou uma parte dele e que ele está em mim. Eu acho que eu falei demais, gente, desculpa. Não, Não sei se foi o que você queria ouvir. não, o amigo espiritual pediu para que a senhora falasse, porque isso é importante, não só como exemplo. Eu só vou me permitir corrigir a senhora que são os espíritos que fazem o trabalho, não a gente. Né? A senhora apenas personificou, e é importante falar isso, uma equipe espiritual que vem trabalhando já há muito tempo, né, com a gente, no sentido de levar Jesus aos corações. Então, eles levam boas vibrações, aqueles que se permitem tocar são tocados. É uma equipe imensa, uma equipe de bons espíritos, na qual nós temos como nosso coordenador, como nós falamos, de uma maneira mais direta, um espírito chamado Lúcius, que é um espírito bastante ligado ao Cristo e amigo em termos de afinidade com o querido Chico. O Chico, por sua vez, junto com esse grupo de espíritos, já é responsável por essa equipe que trabalha já tem um tempo no bem. E a gente, quando encarnou, todos nós desse grupo, a gente faz parte de uma equipe que prometeu trabalhar para o bem aqui na Terra. E tem mais pessoas que não vieram, que hoje não faz parte mais, tomaram outros rumos na vida. E existem aqueles que, mesmo tendo contato e aceitando, ainda não abraçaram definitivamente essa causa. Eles pediram para que a senhora falasse exatamente mais por essa questão da preocupação com a família. E vamos, de novo, deixar claro que é essa equipe espiritual que trabalha pelo bem de todos e que nos convidou a todas as noites fazermos a nossa oração e irmos trabalhar pelo bem. Mas é o próprio Cristo que orienta essas equipes e essas pessoas. Nós, como médium, nós agradecemos a lembrança, mas devo chamar a atenção que são os bons espíritos que fazem o trabalho. Não só Dona Maria Ângela, mas em outro momento, agora a gente está acabando, é muito importante que a gente fale daquilo que a gente está sentindo e daquilo que a gente está vivendo. Porque o Cristo, ele modifica o nosso caminho, ele nos direciona para o bem, e algo muito importante é essa aproximação com ele, com Deus. Muitas vezes a gente olha para nós, a gente acha que a gente errou e quer se desligar do Cristo. Mas é nesse momento que nós precisamos dele. É nesse momento que nós precisamos orar e que precisamos ser humildes e pedir o auxílio a ele. Tá? Muito obrigado, senhora, a todos vocês. Excelente semana. Não nos esqueçamos de orar nunca, mas sempre levar nosso Senhor Jesus Cristo a todos os corações. Essa é a base fundamental do trabalho que a gente tem que fazer aqui na Terra. Certo? Eu vou fazer a oração final, se ninguém tiver nenhum comentário, se tiver, fica à vontade. Querido Senhor Jesus, mestre amado e amigo de todas as horas, ao Senhor todo o nosso agradecimento pelas bênçãos que nos tem trazido ao longo do tempo, porque o seu exemplo, acima de tudo, marca todos os corações através do seu amor e representa o próprio Deus aqui na Terra. Estamos todos ovelhas do teu aprisco divino, ligados ao Senhor pelos fios invisíveis do pensamento, e todo aquele que lhe suplicar receberá ajuda. Poderá não perceber no momento, mas não há quem lhe suplique o auxílio e não há de receber. Assim nos prometestes, quando nos disse, pedi e obtereis. No entanto, saibamos pedir. Peçamos para ser melhores trabalhadores da sua seara. Peçamos para sermos mais amáveis. Que amemos com todas as nossas forças o nosso Pai Celestial
e a todos aqueles que ele nos coloca no caminho, para que o teu reino verdadeiro e puro se faça aqui na terra. Te pedimos, não, te suplicamos, Senhor Jesus, nos fortaleça o ânimo no bem. Dê-nos nenhuma vantagem material que seja, mas a vantagem espiritual da boa vontade direcionada ao bem. Dê-nos, Senhor Jesus, a tua presença constante, pois basta a nossa vontade dirigida ao alto e sentiremos o teu abraço fraterno através dos espíritos amigos que nos envolvem e em teu nome nunca nos abandonam. Te agradecemos não só por tua vinda, mas pelo teu retorno. Trouxeste-nos a santa doutrina espírita, celebrando-te não só o exemplo imorredouro, mas também os teus ensinamentos, revividos pelos mártires que trouxeram as lições que nos alentam, nos enchem de esperança, nos momentos difíceis ou alegres. Sejamos sempre teus companheiros no bem, representando-te perante todos os nossos irmãos. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Beijo. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Que assim